Bom, alô pessoal, estamos aqui começando mais um episódio do podcast Extremo Sul Jurídico. Meu nome é Isabelle. E eu sou a Hortência. Somos discentes do curso de Direito da UFSB, né? E estamos aqui para aprender um pouco mais sobre a área do direito. Bom, e para falar um pouco mais sobre essa área, que é tão imensa e diversa, nada melhor do que conversar com quem realmente entende e atua. E, inclusive, já temos um episódio publicado, então não deixe de conferir. Hoje estamos aqui com o ilustre Dr. Luiz Fernando Leal, que foi procurador adjunto do município e hoje atua como secretário municipal de educação no município de Porto Seguro. Bom, Dr. Luiz, seja muito bem-vindo ao podcast. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a sua participação e disponibilidade para estar aqui conosco e com o nosso público. Dr. Luiz, para começarmos, eu gostaria de perguntar como foi sua experiência ao ingressar na função de procurador adjunto da educação? Por quanto tempo atuou na pasta e quais eram suas principais responsabilidades na época? Inicialmente, Isa, Hortência, eu agradeço o convite em poder compartilhar um pouquinho de minhas experiências com vocês. Muito feliz em poder dividir, de alguma forma, aí, contribuir com esse lindo podcast que está nascendo e que vai certamente ser um sucesso. Veja bem, Isa, quando eu ingressei aqui foi em janeiro de 2021. Portanto, fiquei cerca de 3 anos e 3 meses como procurador adjunto, assessor jurídico e procurador adjunto, e com essa função as principais atividades envolvidas eram relacionadas à atuação técnico-jurídica, pareceres, defesas técnicas em processos, assessoria, acompanhamento em audiência, oitivas, reuniões com entes e órgãos relacionados ao Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público, Justiça do Trabalho, a própria Justiça Comum Estadual, enfim, toda essa dinâmica que um advogado atua, fazendo aí, no caso, às vezes, de advogado do município, de procurador do município. Então, eram essas as principais atuações que tinha na época, com a grande responsabilidade de conduzir aí a vida administrativa de cerca de 3.000 servidores, que é o maior desafio, porque o profissional de direito não lida só com papéis, a gente lida também com vidas, e enxergar cada pessoa como sua individualidade é um movimento importante para a gente tornar realmente a atuação humanizada na perspectiva que se tem posto hoje. Porque se não fizermos isso, a gente fica com a atuação mecânica, e isso é muito prejudicial, eu acredito, para as pessoas que estão ali a demandar algum tipo de atuação do profissional de direito. E durante seu período como procurador adjunto, quais foram os projetos ou iniciativas mais desafiadoras e gratificantes que liderou ou participou? Isa, foram muitas as iniciativas, os projetos em que pude participar, mas tem alguns que eu tenho muito orgulho de dizer que participei. O principal deles, a meu ver, foi o precatório do Fundef, um precatório que vai movimentar cerca de 240 milhões de reais no município de Porto Seguro, e que, com a nossa atuação, pôde sair, já teve a primeira parcela paga ao município do valor em controverso, inicialmente do valor de 100 milhões, com sua primeira parcela, cerca de 40 milhões de reais, já entraram nos cofres do município por nossa atuação. Inclusive, na verdade, foi o que me trouxe a Porto Seguro de volta, ali recém-formado, fui procurado para atuar nesse processo e, graças a Deus, a gente obteve um êxito bem significativo. Depois eu tenho um orgulho grande de ter implementado o programa de estágio no município. Nós já temos aí quase 100 estagiários, alguns inclusive da UFSB, e todo mundo que está estagiando hoje deve a mim, porque a gente que fez essa implementação, porque nas gestões anteriores não havia programa de estágio. Nós fizemos a implementação inicialmente para direito e depois ampliamos para outras áreas, inclusive agora as áreas da própria Secretaria de Educação. Só que na Secretaria, hoje nós temos mais de 60 estagiários. Tem um outro projeto que eu gosto muito, que a gente importou
de Salvador, que é o projeto do CAPIT, né, o Centro de Acolhimento aos Filhos de Ambulantes, das pessoas que estão trabalhando em eventos festivos em nossa cidade, no Carnaval, no São João, e enquanto os ambulantes estão trabalhando na avenida, nós criamos uma creche que atende as crianças 24 horas durante todos os dias de atividades, para que eles tenham tranquilidade em poder trabalhar e as crianças tenham segurança durante esse período, para que a gente também dê aí conforto e segurança, lazer a essas crianças. E, além disso, teve Agosto Lilás, com a atuação aí da Luísa Tronet, com a articulação com o Judiciário, com a doutora Nájila, desembargadora, com Sara Gama, uma querida amiga, promotora de justiça, professora Fernanda Lordelo, minha mãe acadêmica, né, que hoje é secretária de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude de Salvador, e outras tantas autoridades locais, como a doutora Magali, nossa procuradora-geral, as juízas, né, Michele, Nêmora, muita gente bacana que nos ajudou, se empenhou aí nesse movimento de combate à violência de gênero. E é isso, Isa. Tem muita coisa, mas se a gente for falar de todos os movimentos, a gente acaba se empolgando e falando demais. Mas já citou eventos importantíssimos, assim, em suma. Bom, e de que forma você acredita que o trabalho da Procuradoria contribui diretamente para o desenvolvimento da educação no município? A Procuradoria tem um movimento importantíssimo dentro da Secretaria de Educação, que é assessorar o secretário e verificar legalmente as possibilidades dentro dos orçamentos e dentro das legislações que nós temos em relação às questões específicas da educação. Sem uma procuradoria adjunta, sem uma assessoria jurídica adequada, a atuação do secretário é muito dificultada, porque não dá para atuar fora da legalidade. Facilita um pouco eu estar hoje como secretário tendo algum conhecimento jurídico, mas isso não me possibilita atuar também como procurador, porque a Procuradoria tem realmente uma função-chave na atuação também relacionada ao Poder Judiciário, né, aos processos. Há uma ferramenta importantíssima, que é a Lei de Transparência e as ouvidorias. Você tem uma atuação nesse sentido também, sabe qual é a dinâmica. Além, é claro, de fazer os pareceres da vida administrativa. E aí, falando vida administrativa, para a galera do direito é simples entender do que se trata, né, que é a questão relacionada ao direito administrativo, mas talvez para quem não seja, é relacionada aos direitos do servidor, né? Então, é essencial termos uma procuradoria atuante e uma procuradoria aí que, sem nenhuma dúvida, contribui para o desenvolvimento da educação na nossa cidade. Porque o servidor bem atendido, a secretaria bem assessorada, a educação, sem nenhuma dúvida, tende a ser melhorada aí, em termos significativos. Para compreender como a Procuradoria é importante nesse sentido, inclusive. Bom, como você avalia as diferenças entre atuar como procurador adjunto da educação e como secretário municipal, especialmente no que diz respeito à tomada de decisões e ao impacto direto na comunidade escolar? Isa, a atuação é bastante diferente. Na Procuradoria, a gente tem uma atuação técnico-jurídica direcionada muito mais para a atuação quanto à legalidade, quanto às possibilidades dentro de parâmetros de lei e etc. Como secretário, o espectro muda um pouco. É importante a atuação dentro da legalidade, dentro da perspectiva normativista, mas aqui também nós temos que entender de um outro aspecto, que é a gestão pública e políticas públicas. E é nessa dinâmica que se verifica uma ampliação significativa no espectro de atuação, né? E, portanto, no impacto das decisões de uma cadeira e de outra, né? Como procurador, a minha atuação é muito mais restrita, muito mais interpartes, mais relacionada às pessoas que nos procuram diretamente. Na atuação como secretário,
as decisões são muito mais amplas, né? São muito mais generalistas. E aí o impacto é muito maior, sem nenhuma dúvida. Até porque se está aí a trabalhar com a perspectiva de políticas públicas e a ideia exatamente das políticas públicas é que a gente amplie, né? E alcance o máximo possível de pessoas dentro dessa dinâmica de atuação. Então, há uma diferença gigante nesse contexto. Como secretário, sem nenhuma dúvida, o trabalho é ainda mais desafiador por conta do espectro muito mais amplo de atuação. Então, acho que a pergunta se fecha já exatamente nesse sentido. Certo. E você poderia nos contar sobre algum caso marcante que enfrentou enquanto procurador adjunto ou secretário municipal, relacionado à garantia de direitos educacionais e quais foram os desafios e aprendizados envolvidos? Caso marcante que atuei como procurador à época foi a regularização do ensino médio indígena. Em Porto Seguro, nós temos uma peculiaridade que é as escolas indígenas em grande quantidade. Na verdade, hoje nós somos a cidade da Bahia que mais tem escolas indígenas. Nós temos 22 escolas indígenas. Só para você dimensionar, o estado inteiro tem 26 escolas indígenas. Porto Seguro tem 22. E todas em comunidades indígenas, todas nossas pataxó, né, que é o povo que reside em Porto Seguro e que tem como atuação na educação, em todos os níveis, o município. Em tese, essa atuação deveria ser de outros entes também, né? E o ensino médio, em hipótese alguma, ser do município. Mas, por pedido dos próprios indígenas, nós fizemos um movimento. Na época, o gestor era o prefeito Jean Natal, em 2004, né, nosso atual gestor, o primeiro governo dele em Porto Seguro, e naquele momento ele indicou pela criação do ensino médio indígena nas comunidades indígenas. E aí nós temos 2 escolas indígenas municipais que ofertam ensino médio. Deveria ser do estado ou federal. E nessas escolas, em função de descontinuidade de governos e etc., em 2009, teve como último ano o marco regulatório de estar regulado no MEC, nos órgãos de controle, né? Perdão, nos órgãos de controle estaduais e a própria Secretaria de Educação. E isso fez com que ficassem de 2009 até 2022 sem regulamentação do ensino médio indígena. E aí nós tivemos uma atuação muito próxima da comunidade indígena e da Secretaria de Educação para que fosse possível resolver esse problema e regularizamos. Hoje o ensino médio está regularizado, já está normativizado e as pessoas que se formam no ensino médio hoje indígena em Porto Seguro, nas escolas que estão sob nossa responsabilidade, não vão ter problemas em sua certificação, porque há aí legalidade para ofertarmos. Acho que foi um dos casos mais marcantes que eu gosto de falar, porque tenho muito carinho, muito apreço pelas comunidades indígenas. E como secretário, tem algum caso que você consiga nos contar? Porque nesse caso foi como procurador, como secretário municipal. Como secretário, a gente teve algumas possibilidades de contribuir, em especial com a questão da inclusão nas escolas, né? Na época, como procurador, a gente criou a dinâmica de cuidador educacional, ou a pessoa de apoio às crianças com algum tipo de demanda especial, que é uma crescente na educação básica hoje. Sem nenhuma dúvida, é o maior desafio da educação, é a inclusão para as crianças que possuem algum tipo de neurotipicidade. E, à época, a gente criou o cargo de cuidador. Tinha cerca de 137 pessoas quando assumimos e hoje tem mais de 600 pessoas atuando nessa função. Então, nós ampliamos significativamente o número de crianças atendidas para poder melhorar a dinâmica de inclusão e a gente tentar aí alcançar a inclusão plena, que é, sem nenhuma dúvida, o maior desafio da educação hoje, a inclusão plena das crianças em nossas redes, nossa rede de educação.
Entendo. Eu acho que isso se liga muito também à previsão que a gente tem na Declaração Universal de Direitos Humanos, né, no artigo 26, que lá ele enfatiza que a educação ela tem que ser acessível a todos, promovendo a igualdade, o desenvolvimento humano e a convivência pacífica entre diferentes grupos sociais e culturais. Como procurador adjunto da educação, o senhor, como acabou de falar, lidou diretamente com as questões legais que impactavam o direito à educação, né? Você já compartilhou 2 exemplos para a gente que foram muito ricos. Você tem algum outros que você possa mostrar sua atuação como procurador adjunto nessa tentativa de incluir as pessoas na educação, com a promoção de educação inclusiva? E eu tratei da perspectiva de inclusiva no sentido de pessoas neurotípicas, mas eu acho que inclusiva também reporta a uma ideia de educação efetiva, né? E assim, esse ano nós fomos multiplamente premiados, tivemos 5 premiações importantes em reconhecimento à nossa atuação como Secretaria Municipal de Educação. Né? Mostra que nós temos alcançado o objetivo da educação, que é não só ofertar uma educação de qualquer jeito, uma educação para inglês ver, né, na velha expressão, mas uma educação que realmente mude vidas. E aí, em reconhecimento a isso, nós tivemos a premiação do Instituto Ayrton Senna, do Instituto Bem Querer, que é um instituto que tem como base a educação de Sobral, no Ceará, que é uma referência no país todo, como rede que deu certo e que oferta educação com qualidade. Tivemos uma premiação da Editora Moderna, que é uma das maiores editoras do Brasil, né, e que nos reconheceu como sendo uma rede que se empenha para que as crianças do Fundamental 2 consigam alcançar os objetivos de aprendizagem. Nós tivemos um recente feito que foi o selo ouro no MEC para alfabetização e que vamos ser uma das 13 cidades do Brasil a ser contemplados, né, com a premiação entregue pelas mãos do presidente da República e do ministro da Educação em Brasília nos próximos dias ou talvez no próximo ano. Só não aconteceu ainda porque houve um incidente com o presidente e ele não pôde estar, então foi remarcado. Então, assim, nós podemos verificar a partir disso que houve reconhecimento já, inclusive externo, dos feitos que nós temos alcançado enquanto rede. Isso, naturalmente, se deve a uma rede altamente engajada, com professores dedicados, com servidores que se empenham para fazer sua função, e mesmo com os desafios que existem, e são muitos desafios, porque a gestão pública ela nunca vai ser completa, a gente nunca vai ter tudo ao nosso alcance, a gente tem conseguido alçar feitos que marcam a nossa história de modo positivo. Em reunião recente com o pessoal, a gente conversando, houve uma sinalização de que hoje as pessoas têm orgulho de dizer que trabalham na Secretaria de Educação. Porque há pouco tempo a gente teve problemas muito graves na Secretaria de Educação que as pessoas não conseguiam aí dizer que tinham esse orgulho. E noticiado em todo o país de forma negativa. Hoje é o contrário, nós somos notícia positiva por reconhecimento aos nossos feitos alcançados ao longo dos últimos 4 anos. Certo. Doutor Luiz, gostaria mais uma vez de agradecer pela disponibilidade, pela riquíssima contribuição. Queria também agradecer ao pessoal que está ouvindo o Extremo Sul Jurídico e dizer que o próximo episódio será com a doutora Priscila, defensora pública. Portanto, fiquem atentos e até o próximo.